Era fim de tarde quando o rádio da viatura quebrou o silêncio da estrada de barro. O sol já estava baixo, deixando o céu com aquele tom alaranjado que engana. Parece bonito, mas anuncia que a noite vem rápido. E quando a noite cai em área de mata, tudo muda. A ocorrência parecia simples no papel. Denúncia anônima. Objeto suspeito. Possível cadáver enrolado em plástico. Localização: Estrada da Pedreira desativada. Zona rural, área de mata fechada. O cabo Silveira dirigia. 22 anos de polícia. Bigode grosso, postura firme, poucas palavras. Ao lado dele estava o soldado Menezes, recém-transferido para o batalhão, ainda com aquele olhar atento de quem quer provar serviço, mas já começando a entender que a rua ensina de um jeito diferente. O rádio repetiu a informação, com aquele chiado típico de sinal fraco. Solicitante informou forte odor e volume semelhante a corpo humano envolto em lona preta. Corpo humano. Essa expressão nunca soa leve. Silveira não respondeu de imediato, apenas reduziu a velocidade e entrou na trilha de acesso à pedreira. A estrada principal ficou para trás. Agora era só barro, pedra solta e vegetação fechando dos dois lados. Não havia iluminação pública. Não havia casas próximas. Não havia testemunhas visíveis. Só o barulho do motor e o rangido da suspensão. Menezes quebrou o silêncio primeiro. Senhor, quando falam enrolado em plástico, geralmente é o quê? Silveira manteve os olhos na estrada. Geralmente é alguém que não queria ser encontrado. A frase ficou suspensa no ar. O carro avançava devagar. A cada curva, a sensação de isolamento aumentava. Em áreas assim, o tempo parece correr diferente. O celular perde sinal, o rádio falha e qualquer som fora do comum chama a atenção. O céu já estava escurecendo quando avistaram a pedreira abandonada. Uma clareira irregular, com restos de concreto antigo e marcas de pneu no barro seco. Lugar típico de descarte, de entulho ou de algo pior. Silveira estacionou a viatura com os faróis apontados para a entrada da mata lateral. Eles não desceram imediatamente. Primeiro, observaram. É instinto. Antes de qualquer passo fora do veículo, o policial experiente lê o ambiente. Procura movimento, procura fuga, procura a emboscada. Nada. Só o vento mexendo a vegetação. Então eles desceram. O cheiro veio antes da visão. Não era extremamente forte, mas estava ali, um odor pesado, orgânico, difícil de confundir quando já se sentiu outras vezes. Menezes levou a mão ao nariz de forma automática. Tá sentindo? Silveira respirou fundo, como quem confirma algo que já imaginava. Tô. Eles caminharam alguns metros pela trilha lateral. O mato estava amassado em um ponto específico, como se algo tivesse sido arrastado. E ali, entre capim alto e galhos quebrados, estava um volume escuro, enrolado em plástico preto, amarrado com fita. O formato sugeria algo do tamanho de um corpo humano adulto encolhido. Menezes parou. O silêncio naquele momento foi diferente dos outros. Não era o silêncio do ambiente, era o silêncio da constatação. Ali não era mais teoria, era possível realidade. Ele olhou para as próprias mãos, depois olhou para Silveira. E então veio o detalhe que mudaria o clima da ocorrência. Eles não estavam com o EPI adequado, sem macacão de proteção, sem máscara apropriada, sem óculos, sem dupla camada de luvas. Apenas a farda do dia a dia e uma mochila operacional básica. Silveira percebeu o mesmo pensamento passando pela cabeça do soldado. A central falou em isolar e aguardar perícia, disse Menezes, num tom mais baixo. Falou, respondeu o cabo. Mas havia uma dúvida que nenhum dos dois verbalizou de imediato. E se ainda houvesse alguém com sinal vital ali? E se a denúncia tivesse imprecisa? E se não fosse um cadáver, mas uma vítima ainda respirando? O protocolo manda preservar a cena, mas o instinto humano manda verificar. A luz natural estava acabando. Em poucos minutos, a visibilidade cairia drasticamente. A mata ficaria completamente escura. E ali estavam dois policiais, diante de um volume suspeito, sem equipamento adequado, em uma área isolada, com sinal de rádio instável. A decisão que parecia simples no papel começava a ganhar peso real. Menezes engoliu seco.
Senhor, a gente vai ter que olhar. Silveira manteve os olhos fixos no embrulho. A fita que prendia o plástico parecia recente. O vento mexeu levemente a lona, e naquele pequeno movimento, a imaginação fez o resto. O cabo respirou fundo, porque ele sabia que a partir daquele momento, qualquer escolha teria consequência. E a noite estava só começando. O vento atravessava a clareira levantando pequenas partículas de poeira e fazendo o plástico preto produzir um som quase imperceptível. Um ruído seco, arrastado, que em qualquer outro contexto seria insignificante, mas ali parecia alto demais. O céu escurecia rápido. A luz natural já não era suficiente para enxergar detalhes, apenas contornos. E o contorno diante deles sugeria algo que nenhum policial gosta de confirmar. Menezes quebrou o silêncio outra vez, mas agora a voz saiu diferente, mais contida. Senhor, a gente não tá com EPI. Silveira não respondeu de imediato. Ele sabia, claro que sabia. A mochila operacional tinha apenas o básico: um par de luvas de procedimento já amassado, uma máscara descartável, uma lanterna, fita de isolamento e o rádio. Nada de macacão impermeável, nada de proteção facial adequada, nada de protocolo ideal. A realidade da rua quase nunca combina com o manual. Protocolo diz para isolar e aguardar perícia, insistiu Menezes. Diz, confirmou Silveira, com voz firme. Mas os dois continuavam olhando para o volume no chão. O problema era simples e ao mesmo tempo complexo. Se aquilo fosse realmente um cadáver já em estado avançado de decomposição, mexer sem proteção adequada poderia expor os dois a fluidos biológicos, material contaminado, perfurações acidentais. Um corte invisível na mão já seria suficiente para complicar tudo. Mas se não fosse? Se houvesse qualquer chance, mesmo mínima, de alguém ainda tivesse vivo ali dentro? O silêncio voltou, dessa vez mais pesado. Menezes pensava rápido. Ele tinha estudado legislação, procedimentos, cadeia de custódia, isolamento de local de crime. Sabia o que deveria ser feito, mas também sabia que a rua cobra decisões em segundos. E se tivesse sinal vital? Ele perguntou finalmente. Silveira respirou fundo. Essa era a pergunta que realmente importava. Porque se houvesse qualquer indício de vida, a prioridade mudava completamente. Preservação da vida sempre vem antes da preservação da cena. O cabo caminhou alguns passos ao redor do embrulho, sem tocar, observando. Não havia movimento visível, não havia gemido, não havia reação ao barulho dos passos, mas também não havia certeza absoluta. O cheiro, embora presente, não era insuportável. Isso poderia indicar tempo recente. Ou não. A experiência ensina que cada caso é diferente. Silveira parou e olhou para Menezes. Você já verificou o óbito alguma vez? A pergunta pegou o soldado de surpresa. Em ocorrência real, não, senhor. Então hoje pode ser a primeira. O coração de Menezes acelerou. Ele sentiu as mãos suarem dentro da própria farda. Não era medo de trabalho. Era o peso do que aquilo representava. Confirmar um óbito não é só um ato técnico. É um momento definitivo. É um instante em que alguém deixa de ser possibilidade e passa a ser fato. E ali havia outro fator que incomodava: a falta de EPI. Senhor, se tiver sangue exposto ou perfuração, a gente está vulnerável. Eu sei, respondeu Silveira, sem alterar o tom. Ele levou a mão ao bolso lateral da mochila e puxou o único par de luvas disponíveis. Amassadas, finas, insuficientes para uma situação ideal. Ele segurou as luvas no ar por alguns segundos, como se estivesse pesando mais do que simples borracha. Só tem esse par. Menezes olhou para as próprias mãos novamente. A decisão estava se aproximando. A gente pode esperar a perícia, disse o soldado, quase como um último argumento. Pode, confirmou o cabo. Outra pausa. O céu já estava quase totalmente escuro. Em minutos dependeriam apenas das lanternas e dos faróis da viatura. E quanto mais escuro, mais vulneráveis ficariam ali. Mas se for alguém vivo, cada minuto conta, completou Silveira. Essa frase mudou o clima. Agora não era mais sobre protocolo. Era sobre consciência. Menezes sentiu um peso diferente. Não era só o medo de contaminação. Era o medo de fazer a escolha errada. Ele pensou na família da possível vítima. Pensou na responsabilidade. Pensou também na própria segurança. A rua exige coragem, mas exige cálculo. Silveira começou a falar num tom mais baixo, quase didático, como quem passa uma lição no meio do caos. Menezes, a farda não é armadura. A gente sempre trabalha no limite. Nem sempre vai ter tudo que o manual manda. O que a gente tem que ter é cabeça fria. Ele entregou as luvas ao soldado. Você coloca. E o senhor? Eu improviso. Senhor, confia. O vento voltou a mexer o plástico.
O som agora parecia mais próximo. Menezes segurou as luvas. O material fino parecia insuficiente para a situação. Ele vestiu devagar, sentindo o látex esticar nos dedos suados. A lanterna foi ligada. O feixe de luz branca cortou a escuridão e iluminou parcialmente o embrulho. O plástico estava amarrado com fita larga. Várias voltas. Parecia trabalho feito às pressas, mas com intenção clara de vedar. Silveira deu um último aviso. Não enfia a mão. Primeiro observa. Procura qualquer sinal externo. Se tiver fluido vazando, a gente recua. Menezes assentiu. O coração estava batendo mais forte agora. Não era só a possibilidade de um crime. Era o desconhecido dentro daquele plástico. A mata ao redor estava completamente escura. A sensação de isolamento era absoluta. Ali, naquele momento, eram apenas 2 homens, uma lanterna, um embrulho suspeito e uma decisão que precisava ser tomada. E o próximo movimento definiria o rumo da ocorrência. A luz da lanterna parecia pequena demais para aquela escuridão. Quando o sol desaparece completamente na zona rural, a noite não chega devagar, ela cai de uma vez. E agora, tudo ao redor era sombra. O farol da viatura iluminava a parte da clareira, mas a mata ao fundo era um bloco negro, compacto, impenetrável. O feixe de luz nas mãos de Menezes tremia levemente. Ele percebeu. Tentou firmar o pulso. Silveira percebeu também, mas não comentou. Devagar, disse o cabo em tom baixo, sem pressa. A pressa faz errar. Cada passo até o embrulho parecia mais longo do que realmente era. O capim avançava sobre as botas, produzindo um som seco que, naquela tensão, parecia alto demais. O cheiro ficou mais evidente conforme se aproximavam. Não era insuportável, mas era orgânico, pesado, presente. Menezes respirava pela boca, mas mesmo assim sentia o gosto no fundo da garganta. Ele se ajoelhou a uma distância segura, sem tocar ainda. A lanterna iluminou melhor o volume. O plástico preto estava parcialmente rasgado em uma das extremidades, pequeno rasgo. Nada muito aberto, mas suficiente para sugerir que algo ali dentro tinha peso e formato definidos. O contorno era irregular. Isso incomodou Menezes. Ele esperava algo mais claramente humano. Braços, pernas, um formato mais reconhecível. Mas ali havia um volume compacto, arredondado em algumas partes. Senhor, ele murmurou. Silveira se posicionou ao lado, mantendo certa distância. O que você tá vendo? Não tá muito definido. O cabo inclinou levemente a cabeça, analisando. Pode estar encolhido. Essa possibilidade aumentou a tensão. Corpos desovados muitas vezes são colocados em posição fetal para caber em espaços menores. O vento voltou a soprar. O plástico fez um ruído arrastado. Menezes sentiu o estômago contrair. Ele pensou em tudo o que poderia haver ali dentro. Ferimentos por arma de fogo. Arma branca. Sinais de tortura. Ou simplesmente um homicídio rápido e frio. Ele também pensou em algo pior. Contato acidental com fluido contaminado. A ausência de EPI adequada voltava à mente como um alerta constante. Senhor, se tiver perfuração no plástico e a gente não estiver vendo, por isso você não vai enfiar a mão, respondeu Silveira, firme. Primeiro abre lateralmente. Só o suficiente para visualizar. Menezes assentiu. O cabo então fez algo que demonstrava experiência. Antes de qualquer contato, ele caminhou ao redor do embrulho mais uma vez, iluminando o chão. Procurando cápsulas, marcas de arrasto. Pegadas diferentes. Nada evidente. Sem sangue visível no solo. Sem sinais claros de violência ao redor. Isso não significava que não fosse homicídio.
Mas era um detalhe curioso. O soldado voltou a focar no plástico. A fita estava bem presa. Muitas voltas. Parece recente, ele comentou. Parece, confirmou Silveira. Outro detalhe estranho. Se estivesse ali há muitos dias, a fita provavelmente estaria mais comprometida pela umidade. Menezes engoliu seco. A lanterna agora iluminava diretamente a área onde ele começaria a abrir. O som dos próprios batimentos parecia alto em seus ouvidos. Tá pronto? Perguntou o cabo. Ninguém nunca está pronto para esse tipo de coisa. Mas o soldado respondeu. Tô. Ele segurou uma ponta solta da fita. O plástico fez um ruído seco quando foi tensionado. Por um segundo ele hesitou. Não era medo de trabalho. Era um momento antes da confirmação. Até aquele instante tudo ainda era hipótese. Depois da abertura, seria fato. Silveira manteve a voz baixa. Quase calma demais para a situação. Lembra? Abre pouco. Só o suficiente para identificar. O vento cessou. A mata ficou imóvel. Como se o ambiente também estivesse aguardando. Menezes puxou a fita. Ela cedeu com resistência. O plástico afrouxou parcialmente. Um pequeno espaço se abriu. A lanterna foi direcionada para dentro. Mas o ângulo ainda não permitia ver claramente. Ele precisaria abrir um pouco mais. O cheiro aumentou de intensidade. Não era cheiro de sangue fresco. Era outro tipo de odor. Mais denso. Mais característico. Silveira franziu a testa. Algo ali começava a não bater com a experiência dele. Abre mais um pouco, disse. Menezes puxou novamente. O plástico deslizou. E então algo apareceu na fresta. Algo que não parecia pele humana. A textura era diferente. O formato. Diferente. Menezes piscou, tentando ajustar a visão sob a luz artificial. Por um segundo sua mente ainda tentou encaixar aquilo na expectativa inicial. Mas quanto mais ele iluminava, mais a realidade começava a mudar. E a tensão que dominava o ambiente começava lentamente a se transformar em outra coisa. Ainda não era alívio, mas já não era o mesmo medo. Ele respirou fundo. Senhor, acho que a gente precisa olhar melhor. Silveira se inclinou. A lanterna iluminou mais profundamente o interior do plástico. E naquele instante, a ocorrência tomou um rumo completamente inesperado. A luz da lanterna entrou pela abertura no plástico de Goodyear irregular, criando sombras distorcidas lá dentro. Por um instante, o que apareceu não fazia sentido. Não era pele. Não era tecido humano. Era algo com textura diferente. Menezes aproximou um pouco mais o feixe de luz, tentando focar. O coração ainda batia acelerado, mas agora não pelo mesmo motivo de antes. Era como se o cérebro estivesse tentando reorganizar as informações. Senhor, isso aqui. Silveira se inclinou ao lado dele. Sem tocar. O plástico foi aberto mais alguns centímetros. E então apareceu com clareza. Pelos. Escuros. Espessos. Uma pata dobrada. O formato do focinho parcialmente visível. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. A tensão que antes pressionava o peito agora se dissipava lentamente, substituída por uma mistura de surpresa e incredulidade. Menezes piscou 2 vezes. Não é... Silveira respirou fundo, soltando o ar de arma controlada. O soldado abriu mais um pouco o plástico, apenas para confirmar o que já estava evidente. Era um cachorro. De porte médio.
enrolado de forma apertada. Descartado como se fosse lixo. O silêncio agora era diferente. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio da constatação amarga. Menezes sentou para trás, ainda ajoelhado, sentindo o corpo relaxar de uma vez. A descarga de adrenalina veio forte, deixando uma leve tremedeira nas mãos. A gente quase abriu o local de homicídio. Silveira manteve os olhos no animal. A denúncia não estava errada. Tinha um corpo. Só não era humano.